Se levante em fé, em ousadia, em força, em coragem. Se levante em ânimo, em poder, dizendo: eu não vou perder essa batalha. Olha, todo final de ciclo, para mim, tem sempre o mesmo sabor. Eu me sinto muito realizado, muito feliz, muito alegre, justamente porque eu sei que uma das principais batalhas que o Vitor enfrentou ao longo da vida foi justamente a batalha contra a constância. Eu sempre fui instável, comecei muitas coisas, parei no meio do caminho a maioria delas no passado. Eu me vi motivado no início de projetos, ciclos, fases, e ao longo da caminhada, por uma questão de desfoque, distrações, o meu ânimo abaixava, o meu foco ia se perdendo, e na hora que eu via, eu estava terminando muito mal o que eu tinha tudo para terminar muito bem. Então eu aprendi a comemorar conquistas como essa. Porque se eu cheguei aqui, foi porque em algum momento eu venci batalhas que estavam diante de mim. Mesmo que talvez eu não tenha vencido todas aquelas que eu tenha colocado dentro do meu propósito, muitas outras que foram se levantando ao longo da caminhada, eu fui vencendo, eu fui superando, você foi vencendo, você foi superando, e porque você está aqui, eu não tenho a menor dúvida que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Diga isso comigo, por favor. Nesse final do propósito, eu vou ver a glória do Senhor em um nível elevado, porque eu perseverei. Os perseverantes veem a glória do Senhor de uma forma diferente. Muitas vezes o que o Senhor está trabalhando para desenvolver em nós é justamente esse caráter perseverante. E a prova, o desafio da perseverança é um dos maiores. Porque muitas vezes ao longo da jornada nós vamos fazer boas escolhas e nós não vamos ver nenhum tipo de mudança expressiva diante dos nossos olhos. Nós não vamos ver uma mudança no cenário, nós não vamos ver uma melhora, mas não quer dizer que no mundo espiritual o Senhor já não vai estar trabalhando, mexendo, mudando, e a partir do momento que a mensagem que nós mandamos é: Senhor, custe o que custar, eu não vou parar. É nesse momento que o Senhor entende que nós estamos prontos, preparados para mudarmos de fase. O título da mensagem de hoje, caso você queira fazer as suas anotações, é: Ele faz cessar as guerras. Salmos 46, versículo 1 ao 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Na OL diz assim: é um socorro, vamos juntos por favor, levante a sua voz. É um socorro infalível nos tempos de angústia. Diga isso com muita firmeza: no dia da angústia, Deus não falha. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: no dia da angústia, Deus não falhará com você. Por isso,
não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Nós podemos resumir esse salmo em pouquíssimas palavras: confiança inabalável. O reflexo de uma fé firme, sólida e madura é uma confiança inabalável. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Então não importa qual é a distância, não importa qual é a minha localização, não importa o que eu estou vivendo, Ele tem o poder para fazer cessar todas as guerras que eu estou passando. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acredito que muitos estão na mesma guerra já tem um certo tempo. Eu acredito que hoje, dentro da igreja, ou até mesmo aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão, têm vivido e revivido as mesmas lutas, as mesmas batalhas, têm encontrado os meus inimigos, mas eu creio de todo o meu coração que muitas batalhas vão se encerrar, muitas lutas vão chegar ao seu fim, capítulos serão encerrados e uma nova história começará a ser escrita. No Salmo 112 diz assim: o justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida. Levante a sua voz, diga isso comigo com muita força: o justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Por isso, não tem medo de seus inimigos, o seu coração está seguro. Ele sabe, vamos juntos, diga isso, ele sabe que Deus o ajudará a vencer os seus adversários. Ele sabe, ele tem convicção, ele tem a certeza, ele tem a fé de que ele já venceu todas as suas batalhas. O mal o vê e fica furioso, range os dentes e desaparece, sem esperança de conseguir ter sucesso. O mal vê as nossas ações, ele vê as nossas escolhas, decisões, ele vê que existe dentro de nós uma certeza muito firme, uma convicção muito grande, ele se enfurece, tenta fazer algo, mas no final ele desaparece. Todos nós precisamos passar por um processo de desenvolvimento. E grande parte desse desenvolvimento, desse crescimento, dessa evolução, está diretamente ligado aos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas querendo nós ou não, o melhor ou pior. O pior, vamos juntos por favor, o pior revela o melhor. Os piores momentos revelarão o que existe de melhor dentro de nós. Os momentos mais difíceis revelarão quem são os nossos verdadeiros amigos. Os momentos mais desafiadores revelarão ao pé da letra o melhor, o maior, que é o Senhor em nossas vidas. Lucas 8, a partir do versículo 41. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte.
Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Quem era Jairo? O dirigente da sinagoga. Um homem que frequentava o lugar certo, um homem que estava envolvido com as coisas certas. Mas esse primeiro versículo, essa primeira parte do versículo, deixa claro algo muito importante. Estar na sinagoga todos os dias não me ajudará em nada se eu não tiver um encontro real e verdadeiro com o Senhor. O contexto desse homem não é diferente do contexto de muitos. Dizemos que temos uma fé, dizemos que buscamos o nosso Deus da nossa forma, dizemos muitas vezes que acreditamos, mas na prática, a fé que nós seguimos, a fé que nós professamos, ela não é o suficiente para mudar a nossa história, mudar o nosso contexto. Esse homem se viu num cenário extremamente doloroso, extremamente difícil. Quando aqui é feita essa colocação, que a sua única filha, o seu filho, aquele a quem eles tinham gerado, estava prestes a morrer, era uma criança de 12 anos, então nós estamos falando de perder algo importante precocemente, nós estamos falando de uma perda que em muitos momentos poderão provocar dores quase que irreversíveis, mas existe uma frase que continuamente nós falamos: bendita as dores e as aflições que nos aproximam do Senhor. Porque se esse homem não tivesse vivenciado este momento, talvez ele nunca tivesse ido atrás de Jesus Cristo. Ele nunca teria corrido atrás do Senhor. Aqui quando diz que ele foi atrás do Senhor, o que eu entendo é que ele deixou tudo para trás, as suas convicções, a sua antiga fé, os seus problemas, ele esteve disposto a deixar tudo para correr atrás daquilo que poderia, e não só poderia, como foi a grande solução para o problema que ele estava enfrentando. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Tenha isso em mente. Jesus fala, o Senhor continuamente fala, mas essa não será a única voz que você ouvirá ao longo da caminhada. Enquanto o Senhor estava falando, existia uma outra voz dizendo: a sua filha morreu. Enquanto o Senhor estava entregando, falando, se comunicando, alguém chegou dizendo: a sua filha morreu, não continue, pare, as coisas vão dar errado, as coisas não vão dar certo. Essa talvez seja uma das principais batalhas do ser humano. Saber separar o que é a voz do Senhor e o que é aquela voz que está tentando te fazer parar. Quantos aqui não foram afrontados por conta dessas vozes malignas, dizendo que não vale a pena você lutar, que você já perdeu o seu casamento, que você não deveria ter dado esse passo de fé porque vai dar errado, era melhor você ter ficado naquele lugar aparentemente mais confortável, você está perdendo o seu tempo por buscar o Senhor, cada entrega que você tem feito é em vão, aquela oferta financeiramente falando que você fez não te levou a lugar algum, a fidelidade mês a mês por intermédio dos dízimos não tem te levado a um lugar de mudança, cada madrugada que você se dispôs a estar na casa do Senhor, buscando a Ele, orando, clamando de todo o seu coração, não mudou em nada a sua história. A voz do Senhor se revelar ao Senhor, não muda o fato que a voz do maligno também será revelada a você. Quem aqui já assistiu o Pica-Pau? O Pica-Pau, em vários momentos particulares ali da vida dele,
Quando ele tinha que tomar uma decisão, apareciam duas figurinhas ao lado dele: um anjo e um demônio. O anjinho: vai, continua, haja certo, faça o certo, persevere, haja dessa forma, seja bom, seja generoso, seja perseverante. Do outro lado: não faça isso, você está perdendo o seu tempo. Perceba, olha como que funcionam as coisas, né? A notícia que a filha de Jairo tinha morrido chegou exatamente no momento em que Jairo esteve mais próximo do Senhor Jesus. A notícia poderia ter chegado alguns minutos antes, a notícia poderia ter chegado no meio da caminhada, a criança poderia ter morrido antes, mas bem na hora que ele estava diante do Senhor, a notícia chegou. Tem coisas que acontecem que parecem ser obra do acaso, mas não são. Tem coisas que parecem ser uma infeliz coincidência, mas não são. Existem momentos que parecem ser coisas ocasionadas pela obra do acaso, mas na verdade, todas as vezes que nós estivermos caminhando em direção ao Senhor, pararmos para dar ouvidos àquilo que Ele tem a dizer, todas as vezes que nós estivermos no rumo certo, levantes vão aparecer de todos os lados para nos fazer parar. Por quê? Porque uma vez que nós chegamos até o Senhor Jesus Cristo, todas as coisas são possíveis. Uma vez que você tem contato com Ele, uma vez que você para ouvir o que Ele tem a dizer, uma vez que você está juntinho dEle, todas as coisas são possíveis. Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Sua filha morreu, em outras palavras, não adianta mais, não dá mais tempo. O que tinha que ser feito precisava ter sido feito até antes, agora não dá mais tempo. Levante a sua voz, diga isso: ainda dá tempo. Não passou da hora, ainda dá tempo. A verdadeira fé, ela precisa transcender o tempo, ela vai além do tempo. A verdadeira fé, ela precisa superar expressões como: agora é tarde demais. Olha que expressão que parece ser cuidado, mas na verdade não era cuidado, poderia ter sido um grande roubo. Não incomode mais o mestre, não busque mais por isso, não jejue mais por isso, não pague mais um preço por isso, muito pelo contrário. Se algo ainda não aconteceu, o que indica para o Vitor é que eu preciso ter mais um posicionamento de fé. Se ainda continuar a não acontecer, não indica que não vai acontecer, só indica que eu preciso de mais um posicionamento de fé. E mesmo que algo ainda não tenha dado certo, eu sei que eu preciso ter mais um posicionamento de fé. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Aí eu te pergunto, diante de você existem dois caminhos, qual caminho você escolherá? Porque aqui ele estava ouvindo: a sua filha morreu, em seguida a sua filha será curada. A sua filha morreu, a sua filha será curada. A sua filha morreu, a sua filha será curada. O tempo todo nós somos tentados a nos apegar ao pior. É muito comum aquela expressão: e se não acontecer? E se não der certo? E se minha empresa não fluir? E se meu casamento não resistir? Esse "se" é uma expressão maldita de incredulidade.
Quando na verdade o nosso posicionamento deve ser: e se der certo? E se eu viver a maior mudança da minha vida? E se eu ganhar dinheiro como nunca? E se eu for curado agora? E se a minha família começar a viver um tempo mais extraordinário de toda a nossa história de vida? Então o tempo todo nós temos que trabalhar para nos puxar para aquilo que é bom. O tempo todo nós temos que lutar para nos apegar àquilo que é bom. Perceba que aqui o Senhor estava tentando chamar a atenção de Jairo para ele. O Senhor disse: opa, aqui ó, olha para cá, tão somente creia, não tenha medo, ela será curada. Tão somente creia e o impossível vai acontecer. É incrível como o Senhor luta para puxar o nosso foco para Ele. Mas nós muitas vezes, em cima da nossa teimosia, insistimos e persistimos no caminho errado. Pode ver, quando você não está no momento muito firme espiritualmente falando, vem palavras que ela encaixa assim que nem um lego. Você sabe que é para você, mexe com você, te faz cair a ficha em muitas coisas. É o Senhor tentando puxar o teu foco para Ele. Porque nós sabemos, como está escrito, de todos os lados seremos pressionados, de todos os lados seremos atacados, mas o Senhor o tempo todo, foca aqui, o foco é em mim, esquece o que está acontecendo, o teu foco deve ser em mim, esquece, não pense nas notícias, pense nas minhas palavras, não pense no que está acontecendo ao seu redor, pense em quem está aqui diante de você. Esse homem, ele poderia ter cometido um erro que muitos cometem. Só porque você não consegue sentir a Deus, não quer dizer que o Senhor não esteja aí do teu lado. Tem pessoas que acabam desistindo no meio da caminhada e acabam jogando fora o fato de que o Senhor estava com você. Ele iria te abençoar. Mas o que acaba acontecendo é que muitos não entenderam que do lugar onde eu clamo ao Senhor, eu peço ajuda, até eu chegar no lugar do meu objetivo, o lugar onde precisa que mudanças aconteçam, existe uma caminhada. Então não é muitas vezes de cara, pode ser que sim, mas nem sempre será de cara que eu terei as minhas respostas. Esse homem estava do lado de Jesus e ele não ignorou esse fato. Tem pessoas que estão tendo a oportunidade de ficar pertinho dele, de levá-lo para todos os lugares em que você precisa, lugares de necessidade, lugares de mudança. Por isso você não pode deixá-lo, porque uma vez que você tem ele junto com você, acabou. E sabe uma coisa que eu acho incrível? Jairo chamou o Senhor Jesus para ir até a sua casa. Vocês se recordam o que aconteceu no meio da história de Jairo? Quem que apareceu? Olha o tempo passando. Eu precisando de uma resposta, eu estou vendo minha filha morrendo, olha o tempo passando. Eu precisando de uma definição, olha o tempo passando. Olha Jesus atrasando. Mas preste bastante atenção. Às vezes pode demorar para o Senhor entrar em um determinado contexto, entrar na casa de Jairo, entrar na tua empresa, entrar nessa situação, mas uma vez que ele entrou, acabou, tudo será mudado. A mulher do fluxo de sangue estava ali diante dele, segurando ele por mais alguns instantes. Eu imagino que Jairo, a Bíblia não dá esse detalhe, mas eu vou me colocar na posição de um homem sujeito a emoções. Jesus caminhando, ele deveria estar mais tranquilo. Quando Jesus parou para lidar com aquela situação, ele deve ter sido tomado de uma ansiedade muito grande. Ai meu Deus, essa mulher vem me aparecer agora. Eu estou com algo lá que precisa ser respondido e o imprevisto acontece agora. Eu preciso de uma mudança, de uma transformação e começa a acontecer agora. Uma vez que o Senhor entra, pode demorar. Tudo é mudado. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança.
Escolha bem quem são as pessoas que estarão perto de você. O que é incredulidade precisa ser mandado embora. Todo detalhe deixado na Bíblia não à toa. Se foi mencionado isso, então é porque é extremamente importante. Se você quer viver um tempo de grandes vitórias, precisa existir uma atmosfera de fé. Aquele contexto na empresa, dentro de casa, precisa existir uma atmosfera de fé. Então eu tenho que mandar embora o que representa a incredulidade. Todos começaram a rir dele, pois sabiam, ou melhor, enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Vamos juntos, diga isso. Os problemas mudam. Com muita força, os problemas mudam. Deus permanece o mesmo. Eu posso estar enfrentando uma batalha diferente das batalhas que eu enfrentei nos anos anteriores. O meu contexto pode ser diferente do contexto da pessoa que está ao meu lado. Os problemas mudam, Deus continua sendo o mesmo. Era uma questão, em tese, perdida, era uma situação terrível, dolorosa, complexa, difícil ao extremo, mas como nós lemos lá no início, o Senhor é um socorro infalível no dia da angústia, Ele não falha. Não tente convencer o Senhor da complexidade, da dificuldade, do grau do problema que você está enfrentando, porque não existe nada difícil demais para que o Senhor não faça. Não existe nada difícil que o Senhor não possa mudar, transformar. Não existe nada. Muitos podem ter sido atacados de todas as formas com o intuito de te fazer parar, mas você precisa continuar nessa caminhada junto com o Senhor. Não se esqueça de quem está com você. Às vezes demora para ele entrar, mas quando ele entrar, tudo será mudado. Romanos 4,18 diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: este é o número de descendentes que você terá. Abraão não foi chamado de o pai da fé por conta de milhares, centenas de milhares de milagres que ele tenha realizado, muito pelo contrário, ele foi chamado de pai da fé porque ele creu. Não tinha indícios de vitórias, mas ele creu. Humanamente falando era impossível, mas ele creu. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas você precisa crer, você precisa acreditar. Deus, ele vai se revelar. Está escrito no livro de Gênesis que já tinha passado da hora de Sara gerar, o tempo tinha passado, mas na verdade o poder do Senhor transcende o tempo, então não passou de hora, mesmo que pareça ser tarde demais, mesmo que nós tenhamos chegado no final desse propósito, não passou de hora. Continue lutando, continue acreditando, continue colocando força, porque de hoje para amanhã, um instante, um estalar de dedos, uma palavra que ele liberar, ele muda toda a tua história. Se levante em fé, em ousadia, em força, em coragem. Se levante em ânimo, em poder, dizendo: eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra, eu não vou sofrer por conta dessa doença mais, eu não vou perder para dívidas, problemas financeiros. Chega, estou colocando um ponto final e crendo que o Senhor está comigo. Se Ele está comigo, eu vencerei essa grande guerra. Não havia esperança alguma de Abraão vir a ter filhos, mas ele teve fé em Deus e continuou a esperar. Ele teve fé em Deus e continuou a esperar. Ele teve fé em Deus e ele continuou a esperar. O tempo da espera é importantíssimo e ao mesmo tempo doloroso, e por isso muitos fracassam nele. Vocês se recordam
Qual foi a ocasião em que foi dito a Saul que o reino dele estava sendo tirado, rasgado dele, que ele não seria mais rei, porque o Senhor havia rejeitado ele? Justamente num período de espera de 7 dias, em que o profeta disse: eu vou e eu voltarei para apresentar os holocaustos. Perceba que aquele homem fracassou num período de 7 dias. Abraão teve sucesso numa espera de 25 anos. A verdadeira esperança, perseverança, independe de contextos externos. É uma questão 100% interna. Mesmo que você diga, mas no meu caso está difícil demais, é uma questão interna. Mas está demorando muito, é uma questão interna, é uma decisão interna, é um compromisso com você, com Deus, com o seu futuro. O Salmo 119:81 diz assim: a minha alma está triste, sem forças de tanto esperar a sua salvação. No entanto, vamos juntos, diga isso, continuo, mais forte, continuo a confiar na sua palavra. Está fácil esperar? Sim ou não? Não é fácil, né? Para ninguém. Eu não posso ser hipócrita e dizer que é a Alice no País das Maravilhas esse período de espera. Sorridente, feliz. Não, é desafiador. É muito desafiador. Se olhar para alguém que está enfermo e ainda não foi curado, e você está buscando por aquilo e nada. Você lutando contra dívidas, problemas financeiros, a empresa não sai do lugar, você não vence esse contexto e nada. Você está vendo a tua família sendo despedaçada, você está lá lutando, mas nada acontece. Eu me desespero, dói, estou aflito, mas eu continuo a confiar na sua palavra. Essa é a verdadeira diferença do cristão. Porque, biblicamente falando, até certo ponto, o que as pessoas lá fora vivem, nós também vivemos. O que nos diferencia? A fonte da nossa confiança. Por saber que muitas seriam as tribulações, as aflições de um justo, mas o Senhor daria livramento sobre todas elas. Então não é uma vida isenta de batalhas que nós buscamos, mas sim uma vida onde nós temos êxito, vitórias em todas elas. Romanos 4:20 diz assim: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, na verdade ela se fortaleceu. Se a fé não é fortalecida, ela acaba se transformando em incredulidade. A fé de ontem, ela pode se transformar na incredulidade de hoje. Por isso nós não podemos ficar parados no tempo, por isso nós não podemos ficar fixos, ultrapassados, parados numa mesma medida de fé. Nós precisamos trabalhar para que ela se desenvolva dia após dia. Eu tenho que trabalhar para que ela seja fortalecida. Como que, por exemplo, a musculatura de alguém é fortalecida? Exercitando ela todo santo dia. Como um hábito é fortalecido? Exercitando aquele hábito todo santo dia. Como a nossa fé será fortalecida? Exercitando a nossa fé todos os dias. Se coloquem de pé todos, por favor. 1 Samuel 14, versículo 4 diz assim: para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre 2 penhascos. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, porque nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos, seja você grande ou você pequeno, seja a sua batalha desafiadora ou uma batalha mais fácil, nada pode impedir o Senhor. Para quem se recorda desse texto,
Os inimigos estavam adiante deles. Jonatas, quando entendeu que os filisteus estavam lá, dentro dele surgiu aquela necessidade de um determinado posicionamento. Eles estão ali, eu sei, eu não vou deixar que eles fiquem ali. O problema está nessa área da minha vida, eu identifiquei, eu não vou deixar que o problema permaneça ali. Eu estou vendo que tem algo dando errado, eu vi que está dando errado, eu não posso ignorar. Porém, quando Jonatas identificou aquilo, ele não quis compartilhar com ninguém. Só ele e o seu escudeiro tinham o conhecimento do que estava acontecendo nessa ocasião, nesse momento, nesse propósito específico. Só eles. Por que ele não compartilhou? A última coisa que você precisa é de um banho de água fria de terceiros, de pessoas que não creem, quando algo de extraordinário surge dentro de você. É a última coisa que você precisa. Gente, eu estou cansado de ver pessoas diante do Senhor, em reuniões, cultos, por exemplo, serem tocadas de uma tal forma, onde ela sente como se fosse um impulso da parte do Senhor. Vá e dê esse passo. Ela vai e compartilha com alguém esse passo, e aí a pessoa vem e diz: ah, não sei não, hein? Eu não sei se rola fazer isso. Você estava cheio de fé, cheio de convicção, a pessoa falou, a perninha já faz assim. Aí você vai extinguir no espírito. Aquele impulso que o Senhor dá, você vai anulando ele, até que ele não vire nada. Ele simplesmente morre. Enquanto esses dois homens estavam indo, Saul com 600 homens ficaram debaixo de uma árvore da romanceira. 2 entre 600 tiveram a coragem, a ousadia, o posicionamento para passar no meio de 2 penhascos, para passar por um lugar extremamente desafiador e para enfrentar uma batalha que eles nem sabiam qual era o grau de dificuldade dela. Sabe essa expressão que nós acabamos de ler aqui? Talvez o Senhor haja em nosso favor. Não era uma expressão de dúvida. Nesse momento ele não tinha clareza de qual era a direção que o Senhor iria dar para ele, se era para a esquerda ou para a direita. Então esse texto deixa muito claro que muitas coisas só serão confirmadas depois que eu der o meu primeiro passo. Vamos lá, talvez o Senhor haja, não sabemos, mas o Senhor está extremamente interessado em financiar os ousados e os corajosos. Ele teria que subir uma montanha, um penhasco muito alto. Ele não tinha visão sobre o que estava aguardando. Jonatas, ele foi a uma luta literalmente às cegas. Ele não sabia qual seria o cenário, o contexto, mas dentro dele era como se fosse: eu não sei o que nós encontraremos lá, mas eu sei que o que nós encontrarmos lá vai encontrar o nosso grande Deus. Então não importa se vão ter 30, 50, 1000, 2000, 500 homens, 10.000 soldados, 200.000 soldados, eu só tenho a coragem porque Deus é comigo e eu sei que independente do contexto a vitória é minha. Eu não sei o que me espera, mas a vitória é minha. Eu não sei qual é o tamanho do desafio, a vitória é minha. Eu não sei o que eu vou enfrentar lá na minha trajetória, mas a vitória é minha. E olha o que ele disse: nós vamos aparecer. Se os inimigos disserem, fiquem parados aí, não façam nada, nós vamos entender que o Senhor não está nisso. Mas se nós aparecermos, dermos o primeiro passo e eles disserem, suba aqui, venha nos enfrentar, nós vamos saber que Deus está nesse negócio. Faça esse tipo de prova com o Senhor, peça confirmações. Eu vou dar esse passo, se fluir eu sei que o Senhor está nisso.
Eu vou me arriscar em algo diferente. Eu sei que se fluir e continuar a fluir, é porque eu sei que o Senhor está nesse projeto. E todas as coisas começam a cooperar, todas as coisas começam a ser como um direcionamento para aquilo que eu desejo viver. Deus vai confirmando, Ele vai confirmando. Se Ele confirmou o passo, então Ele vai confirmar a vitória. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele o seu escudeiro os matava. Gente, eu acho isso incrível. Sabe por que eu acho isso tão incrível? Enquanto eles já estavam subindo, eles já estavam vencendo batalhas. Muitas vezes nós acreditamos que é desafiador, difícil, só o ato de subir. Imagine subir e enfrentar e vencer e derruba, e o outro mata e joga lá embaixo. A pessoa certa, ela te ajuda a eliminar os problemas da tua vida. As pessoas erradas contribuem para que eles cresçam ou permaneçam os mesmos. Aqui, esses dois tinham muito mais valor do que os 600 que ficaram lá. É melhor 2 cheios de fé, de Deus, cheios de convicção, cheios do Espírito do Senhor, do que 600 covardes, acomodados, passivos. É melhor sozinho, você sozinho na sua batalha, do que muitas vezes mal acompanhado e se vendo sendo roubado por conta daquilo que acontece entre vocês. Eram poucos, mas Deus era grande. Eram pequenos diante daquele adversário, mas Deus era grande. Eu posso ser pouco, eu posso estar na condição de poucos diante desse contexto, eu posso ser inferior ao tamanho dos meus inimigos, mas o meu Deus sempre será maior do que todos eles. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha encontrar os filisteus, matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Pegue o seu propósito, por favor. Com ele no seu coração, com seus olhos fechados. Talvez os seus inimigos sejam maiores do que você imagina. Talvez você esteja na mesma condição de Jonatas e seu escudeiro. Você não sabe o que vai encontrar naquele lugar. Você não sabe qual será o contexto. Você não sabe quantos desafios você terá que enfrentar. Mas dentro de você, essa fé precisa estar latente. Ela precisa estar queimando. Você precisa dessa convicção. Seja com muitos ou com poucos, Deus vai me dar vitória. Seja com muitos ou com poucos, eu serei honrado. Seja com muitos ou com poucos, eu serei abençoado. A vitória é minha. Eu sou mais do que vencedor em todos os meus desafios, em todas as minhas batalhas. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo as mesmas palavras de Jonatas: ninguém pode deter o Senhor, 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 ninguém pode deter o Senhor. O mal não pode deter o Senhor. Aquilo que eu estou enfrentando agora, nada, nem ninguém pode deter o meu Deus. Ninguém vai impedir a minha vitória, ninguém vai impedir que eu termine com essa guerra de uma vez por todas. Eu creio, meu Deus, pode não ter acontecido antes, mas vai acontecer agora. Meu Deus, esse final de propósito, ele será maior, superior em glória, ele vai ser melhor, maior, incomparável em poder, em autoridade, em mudanças. Então eu oro por mudanças neste momento, eu oro com a tua igreja. Nós estamos aqui em conjunto, meu Deus, como Jonatas e o seu escudeiro, um derruba, o
outro mata. Nós estamos aqui falando a mesma língua, nós estamos aqui buscando o mesmo Deus, crendo que o Senhor vai fazer uma grande obra, crendo que o impossível vai acontecer. Nós não vamos perder o nosso foco. Diga isso: eu não vou perder o meu foco. Eu cheguei até aqui não é para morrer na praia, eu não cheguei até aqui com o propósito de dar o pior de mim, me entregar em partes, não, muito pelo contrário. Você já foi longe demais para fraquejar, você foi longe demais para se entregar em partes. Não, se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma grande vitória, Ele vai te favorecer, Ele quer te levantar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer curar o teu destino. Não tenha medo, mesmo que a terra trema, mesmo que um grande terremoto chegue, mesmo que as montanhas comecem a cair nos mares, mesmo que uma grande tempestade chegue, você não precisa temer, porque o Senhor, Ele é um socorro infalível, Ele é um socorro infalível. Diga isso: o meu Deus é o meu socorro infalível, o meu Deus é o meu socorro infalível, o meu Deus é o meu socorro infalível. O meu Deus não falha, no dia da angústia Ele não falha, no dia da necessidade Ele não falha, no dia da promoção Ele não falha, no dia das lutas Ele não falha, nos meus momentos mais difíceis Ele não falhará. Nós nunca vimos o justo ficar desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, e não é agora que isso vai acontecer. Você está ouvindo a mensagem do Senhor, você ouve a palavra do Senhor, mas do outro lado você pode estar sendo confrontado com aquele pensamento: não incomode mais o mestre, muito pelo contrário, é agora que você tem que incomodar, é agora que você tem que falar, é agora que você tem que agir a fé. Se levante em fúria, se levante em poder, se levante em autoridade. Deus quer te favorecer, Ele quer te trazer uma grande vitória. Não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Tire forças de onde você não tem e comece a dizer: eu não terei medo, eu creio no teu poder. Eu não terei medo, eu creio no teu poder, eu creio no teu poder, eu creio na tua autoridade, eu creio no poder do Espírito Santo. Não é por força, nem por violência, é pelo teu Santo Espírito. Eu creio, meu Deus, eu creio que vai existir uma diferença. O teu poder será revelado a nós, o teu poder será revelado a nós. Meu Deus, eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu sei que os meus problemas vão encontrar o meu Deus. Eu não sei o que eu vou ver e viver a partir de agora, mas eu sei que os meus adversários vão encontrar o meu Deus, e é impossível que eles prevaleçam. O meu problema, ele vai perecer, o meu problema vai perecer, o meu inimigo, ele vai prevalecer, ele vai perecer. Os meus inimigos não vão prevalecer contra mim, eles não vão prevalecer contra a minha família. Os meus inimigos não vão prevalecer contra a minha saúde, contra o meu financeiro, eles não prevalecerão. Preste bastante atenção. O Salmo 37:5 diz assim: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que Ele lhe obedece. Creia além das circunstâncias. Deus é um Deus que está além das circunstâncias. Não importa qual é o cenário da sua vida, Deus continua tendo poder para mudá-la por completo. João 11 diz assim: disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro, o morto, saiu. Era uma situação perdida que estava sendo definida. Era uma situação perdida que estava sendo definida. Era uma situação extremamente complicada que estava sendo definida.
Quando eles receberam aquela notícia de que Lázaro estava doente, de imediato eles já receberam uma palavra: não acabará em morte, é para a glória de Deus. Antes do Senhor estender as mãos, Ele vai nos entregar uma palavra. E muitas vezes, muitos acreditam que precisam de uma série de palavras ao longo da vida, da caminhada, mas na verdade não, você só precisa se agarrar ao que o Senhor já liberou lá no início. Uma palavra. Por isso você não pode desfalecer, por isso você não pode se entregar. É instintivo, mesmo que você diga assim: não, eu não estou desanimado. Querido, você pode se pegar fazendo uma oração amena em que você não acredita, não mexe com o mundo espiritual. Você pode se pegar no automático, você pode se pegar vivendo a vida como sendo um dia após o outro, é mais um dia. Não! Vai até o lugar onde o morto está, comece a declarar, comece a agir a fé, comece a lutar. O Senhor disse: eu não disse a você que se você cresce você veria a glória de Deus? Não é crer simplesmente quando a palavra é liberada, é crer até o final, até o momento em que eu me deparar com o túmulo. Eu sei que está morto, não tem nada vivo atrás daquela grande rocha, daquela grande pedra, mas a partir do momento que você chega até o Senhor, a partir do momento que o Senhor chega naquele lugar, a Bíblia não diz que quando o Senhor ouviu essa notícia, ele ainda não ficou mais alguns dias no lugar? Às vezes demora para chegar, mas quando chega, tudo muda. Por isso, força, ousadia, coragem. E o Senhor disse: morto, sai para fora. O que estava perdido foi revertido. O que estava perdido foi revertido. Projeta o próximo salmo para mim, por favor. Cercado por terríveis problemas, pedi ajuda do Senhor. Ele me ouviu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo, por isso não tenho medo do que os homens planejam fazer contra mim. O Senhor está comigo. Vamos juntos, diga isso: o Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Catarine, pega o azeite para mim. Você vai sair do seu lugar. Eu vou ungir as minhas mãos e eu vou pegar nas tuas mãos, e juntos nós vamos concordar com as derrotas dos seus inimigos. Eles não prevalecerão contra você. E lute essa batalha como se toda a sua vida dependesse deste momento. Eu creio em grandes definições. E por que eu vou fazer isso junto com vocês? Eu derrubo, você mata. Eu derrubo, você mata. Eu derrubo, você mata. Eu derrubo, você mata. E olha que lindo, quando aqueles homens tiveram aquele posicionamento, aí todo o exército inimigo entrou em colapso. Eles começaram a se destruir, problemas se destruindo, inimigos se atacando, e eles tiveram uma grande vitória naquele dia. Amém? Saia do seu lugar, passe aqui na frente.
Diga isso no seu lugar. Meu Deus, eu te agradeço por cada grande vitória, eu te agradeço pelas respostas, eu te agradeço que desse final do propósito não passa, eu viverei essa glória maior. Morto saia para fora, milagres saiam para fora, prosperidade saia para fora, cura saia para fora, restauração saia para fora, restituição saia para fora. Eu declaro, o impossível vai acontecer. Meu Deus, favoreça o teu povo, favoreça a tua igreja. Meu Deus, eu oro por cada um dos pedidos. Meu Deus, é a nossa última sexta-feira dentro do propósito. Eu profetizo uma glória maior acontecendo, que o impossível seja revelado na vida do seu povo. Eu declaro, tudo que foi colocado em cada um dos propósitos será confirmado pelo Senhor. Cada passo de fé será confirmado pelo Senhor. Meu Deus, juntamente com a tua igreja, nós derrubamos esse problema e matamos ele. Derrubamos e matamos, derrubamos e matamos. Ela nunca mais viverá o mesmo contexto. O Senhor é o Deus que cessa guerras, que elas cessem a partir de agora e que o impossível venha acontecer em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.